Rochinha, muito obrigado por ter aceitado essa entrevista depois de ficar tanto tempo nos bastidores, né? A gente consegue trazer o Rochinha aqui. Ele que... Eu até mostrei aqui a foto, né? Você e o Manuel Caetano, né? Na foto do livro do Fernando Moraes, né, que foram advogados do Lula nos 580 dias da prisão do Lula. Se eu estiver cometendo algum erro, você me corrige, Washington. Com exceção de sábado, domingo e feriados, indo todos os dias conversar com o ex-presidente na cela, é isso? É isso mesmo. Eu ia pela manhã e o Manuel Caetano ia pela tarde. No começo, nós até conseguimos uma liberação com a Polícia Federal, com o doutor Valeixo, para visitar o presidente, pelo menos num turno, no final de semana, né? Sábado e domingo. E no Copa do Mundo, até assistimos jogos com ele lá, no final de semana, mas depois eles alegaram que não havia condições de a Polícia Federal se mobilizar e ter estrutura para nos recepcionar no final de semana. Isso foi interrompido. Então, nós ficamos indo de segunda a sexta, eu pela manhã, Manuel Caetano à tarde, durante todos os dias que o presidente ficou sequestrado aqui em Curitiba, no cativeiro da Polícia Federal. E Rochinha, eu estava aqui vendo, lendo o livro do Fernando Moraes, ainda não cheguei no final, mas essa primeira parte toda de vocês eu li, né? E ele conta que foi o Manuel Caetano que foi o primeiro a chegar lá na manhã do primeiro dia do Lula na prisão, né? E depois ele vai falando de você, quando o Lula descobriu que você nascer em Buíque, né? Cidade do Agreste Pernambucano, que fica a 60 quilômetros de Caetés, a terra natal do Lula. E vai transformando, ele vai costurando essas histórias ali de uma maneira que revela que vocês foram construindo uma grande intimidade com esse presidente. Mas eu queria saber desse dia da chegada, assim, como foi primeiro ser designado para essa tarefa, que é uma tarefa histórica, aceitado esse pedido, mas imagino que foi do Zanin, mas aí se não foi, você me disse, e ter que chegar e ser das primeiras pessoas a ver o presidente enjaulado, encarcerado. Bom, primeiro é o seguinte, um abraço para a Adri, para você, um prazer estar aqui com vocês e para todos que estão nos assistindo. O Roberto Teixeira foi com quem eu conversei, foi quem me fez o convite para participar dessa empreitada, e eu já vinha, desde o início do processo do presidente Lula, acompanhando, eu lia sistematicamente as decisões do Sérgio Moro, né? E já tinha formado uma opinião, como advogado, a respeito desse processo, inicialmente do processo do triplex. Para mim, ficava claro que o processo era viciado já no estabelecimento da competência. A competência estava maculada por um vício insanável. Quer dizer, o processo do presidente Lula não tinha que estar em Curitiba. Então, aí, era um processo nulo, né, ab início. Né? Então, isso já estava claro. E a defesa já havia denunciado isso na primeira manifestação. Então, o Moro recusou a incompetência, foi para o TRF4, um HC, o TRF4 afirmou a competência do Moro, foi para o STJ afirmou a competência do Moro, e aí ficou um HC pendente no STF, lá com o ministro Fachin. E nesse interregno, enquanto essa discussão sobre a competência tramitava nos tribunais superiores, o processo avançou aqui em Curitiba. O primeiro contato que eu tive com o presidente foi quando ele veio prestar o depoimento aqui. Aquele primeiro depoimento que ele prestou para o Moro. Ele ficou no meu escritório durante o período da manhã, se preparando para o depoimento à tarde, e ali nós já estabelecemos um contato, uma conversa, embora eu já conhecesse o presidente Lula de antes, né, a minha militância na esquerda, vez por outra, a gente tinha
se entrecruzávamos aí nessas caravanas que o presidente Lula fazia. Eu viajei com o presidente Lula para Cuba, acho que em 2000, num voo que foi para arrecadar finanças para o PT. Fiquei lá uma semana em Cuba, o presidente Lula estava nessa viagem, então eu já conhecia ele. Numa visita ao Fidel Castro, acompanhei a visita, então eu já conhecia ele. Na campanha da presidente Dilma, ele esteve aqui num almoço com empresários, eu participei desse almoço, e foi engraçado que, nessa ocasião, eu doei para o presidente Lula, de presente, um livro físico da Ralé Brasileira do Gessé Souza. Foi a primeira vez que ele teve contato com o Gessé, e depois acabou avançando essa meu. O Gessé é um amigo do presidente Lula, conversam e tal. Mas, enfim, no primeiro contato, foi muito engraçado que eu entro na cela do presidente Lula e notei já na entrada um detalhe. Tudo estava absolutamente organizado. Apesar dele ter recém-chegado, né, ele já tinha organizado, colocado a cadeira no centro, a mesa no centro, as 4 cadeiras, a cama, o banquinho de cabeceira da cama, já ali com alguns santos, né, que ele é muito religioso, mas, enfim, tudo no lugar. E eu olhei para ele, vi aquela cena, e já foi me passando um filme na cabeça do meu pai. Porque meu pai, ele viveu o final da vida dele solteiro e morando sozinho. E você ia na casa dele, tudo estava absolutamente no lugar. E se alguém mexesse em alguma coisa, ele perguntou: alguém mexeu naquela caneta, alguém mexeu naquele copo, quem mexeu? Né? E de fato, parece que é um modo, assim, uma forma, né? Eles nasceram na mesma região, no mesmo local. Meu pai nasceu em Tupanatinga, o Lula bem próximo dali, e, enfim, parece que aquela região ali forma sempre o mesmo caráter, a mesma pessoa. Então, eles, com o tempo, nós fomos convivendo, e rapidamente foi surgindo uma identidade muito grande, porque eu, apesar de ter nascido em Curitiba, eu sou um nordestino, nascido em Curitiba. E isso foi pegando, né? E uma identidade absolutamente além das expectativas do que nós tínhamos de fazer um trabalho de apoio, um trabalho profissional de assistência, de apoio jurídico, mas também emocional, né? Porque o cara tinha que manter a autoestima, manter o humor, que é uma característica dele, sempre para cima, né? Se bem que esse esforço a gente não teve que fazer muito, porque o presidente Lula está sempre levanta de bom humor, vai dormir de bom humor o tempo todo, né? É uma figura fantástica. O exercício que ele teve que fazer aqui foi controlar a raiva, né? Não ódio, raiva, porque o ódio você não passa, né? Você morre com ele. Mas a raiva você tem e depois passa. E eu acho que o presidente Lula conseguiu controlar muito bem isso, foi embora de Curitiba sem raiva de ninguém, né? E para nós foi apesar das circunstâncias, foi um prazer imenso, foi uma alegria, né, ter tido a oportunidade de conviver com ele e trocar ideia. Eu, pessoalmente, tinha uma curiosidade imensa, porque eu nasci e fui criado dentro do PCB. Meu pai era dirigente do Comitê Central do partido e ficou muito tempo na clandestinidade, depois do golpe de 64, e eu fui criado dentro do PCB, que era um ambiente extremamente antipetista. Né? O PCB era muito antipetista. E aí, depois, a curiosidade que eu tinha era de conhecer como é o PT. Eu leio muito, sei, mas sim, internamente, né, como funciona. E, para mim, foi uma alegria saber, né, conhecer o presidente e saber como é o PT. O PT a Lava Jato, quando mexeu com o PT, não tinha a menor ideia da empreitada que ela estabeleceu pela frente, né? Não é aquele PowerPoint do Dallagnol, que era uma insinuação de colocar o PT na proscrição, né? Acusando de ser uma organização criminosa. Eles não tinham a menor ideia do que estavam fazendo, né? O PT é o maior partido de esquerda do Ocidente, né? Uma coisa forte, né? Ô, Rochinha, quer dizer, na prática, você e o
o companheiro, o Caetano, o Manuel Caetano, vocês tinham que ser advogados e psicólogos. Vocês tinham que estar ali à disposição, e amigos, e colegas, né, companheiros. Eu imagino que muitas vezes o Lula queria conversar com o Zé Dirceu, com o Genuíno, com o Mercadante, com a Gleise, com a Haddad, com a Manuela Dávila, com Boulos, e ele conversava com vocês. Eu acho que ele fazia esse exercício. O papo, fundamentalmente, ali era sobre política no dia a dia, ou o presidente se preocupava mais com o processo dele? Primeiro que é um cotidiano, né? Assim, não tinha, apesar de ter, o presidente sofreu um bullying judicial e uma quantidade de processo absurda, né? Eles denunciaram o presidente por coisas inacreditáveis. Então, todo dia tinha, obviamente, algum assunto relacionado com os processos, tinham que ser tratados ali e tal. Mas nós ficávamos ali 2, 3 horas, né? Eu de manhã e o Manuel à tarde. Então, lógico que muito da nossa conversa era coisa de ordem pessoal, ele contando histórias da vida dele, falando de coisa, o que ele pensa de os mais variados assuntos, e a gente também, né? Uma troca uma conversa como se fosse conversa de bar, né? Muitas vezes a nossa conversa ali era uma conversa de bar, e falando das coisas da vida, né? Do futuro, do passado, do presente, e também de política, muito de política. Às vezes as mensagens eram por escrito, através de bilhetes, né, que a gente levava o presidente quando o Marcola nos passava, a Nicole, o Stucker, ou o Moraes, quem deles estivesse ali na hora da nossa entrada, e depois na saída a gente trazia também o que ele queria falar, ou por escrito, ou transmitia verbalmente, e também as encomendas da Janja, que ia pela manhã, depois ia à tarde, ele mandava de volta, ele fazia questão, a Janja fazia questão de cuidar tudo, né, dessa parte dele, e embora normalmente ele se alimentasse das refeições do sistema carcerário, que era quem tinha, a Janja sempre mandava para ele no final da tarde uma sopa, e ele cuidava muito da saúde também. O Lula, nós colocamos uma esteira lá para ele. Não, essa história da esteira é mais legal. Espera aí, no livro está mais legal. Você comprou uma primeira esteira para o Lula, o que aconteceu? É o seguinte, eu comecei a me incomodar porque mandaram uma esteira para ele, e a esteira chegou lá, e a esteira era uma esteira para um senhor de 100 anos, né, de 90 anos. E essas esteirinhas, assim, que não tem o menor sentido, né? Eu falei, presidente, isso aí não vai funcionar. Ele reclamando da esteira. Aí, um belo dia, eu estava lá e chega o Ministério Público Federal, acho que uns 6 ou 7 procuradores e mais o juiz. Se não me falha a memória, era o Danilo ou o Nivaldo, um dos dois, que era o juiz da vara de execuções, chega lá. E aí, eles foram fazer uma vistoria, né? E aí ficaram lá, conversaram com o presidente e tal, e olharam a televisão que tinha, que era uma televisãozinha pequena de tubo, né? Viram a esteira, né? Viram uma caixa grande de isopor, onde ele colocava aqueles plásticos com gelo dentro para manter a refeição gelada, e aí eu vi eles olhando aquilo tudo e eles foram embora. Aí falou, presidente, vamos fazer o seguinte, agora que eles vieram aqui, vamos trocar essa esteira aí, né, e vamos trocar essa caixa de isopor, vamos colocar uma coisa melhor aqui, porque eles não deixaram entrar o freezer, né? E falei, e vamos arrumar essa televisão. Aí a Adriana, minha esposa, comprou uma televisão, um pouquinho maior do que a que tinha, mas com entrada de USB, que a gente podia levar daí os pendrives com as mensagens e tal, para ele assistir as coisas, e levei um cooler elétrico que eu tinha, né, que conseguia manter a alimentação refrigerada, né? Então, eu tirei aquele cooler de plástico, de isopor que tinha lá, e coloquei um elétrico. E aí a esteira. Mas aí é o seguinte, como eles tinham acabado de passar por lá, eu falei, não dá para chegar aqui com uma esteira nova, né? Uma esteira novinha, vamos dizer que isso é mordomia, e
Então, tem que ser uma esteira usada. Aí eu comecei a procurar uma esteira usada aqui em Curitiba e achei um lugar onde vende esteira usada. E comprei a esteira e levamos a esteira para lá. A esteira subiu, nós tiramos a velha e colocamos essa esteira. E é o seguinte, essa esteira, a inclinação dela era manual, né? É uma esteira simples, não dá para ficar parecendo que o presidente tinha mordomias lá. Era uma esteira... Então, ele foi andar na esteira e quis deixar a esteira reta. Tá? Então, ela tinha um calço atrás que você dobrava ele e ficava inclinado. E quando você fazia assim, ela ficava reta. Só que quando ela ficava reta, ele começava a andar, eu acho que o piso era irregular, a esteira ia se deslocando para o lado. A esteira andava. Ele começava a andar na esteira com ela rente à parede, quando ele terminava, ela estava no meio da sala. Aí ele falou, assim, eu começo, pô, o doutor Rocha foi comprar uma esteira para mim e deve ter ido num desmanche aí de esteira e foi pegando os pedaços e montando a esteira. A esteira anda mais do que eu. Aí o Paulão, que era o agente que cuidava do presidente, junto com o Chastaro, foi um dia lá no final de semana e levou umas ferramentas e deu uma arrumada na esteira para ela parar de andar. E ele reclamava que ela não inclinava. Aí o Paulão falou, presidente, o senhor quer ela inclinada, o senhor tem que... É manual, não tem botão, o senhor tem que se inclinar aqui. Aí ele deixou ela reta e foi se adaptando à esteira. Né? E depois levamos os pesos para ele também, os outros equipamentos, elástico para ele fazer exercício. Então, ele fazia exercício todos os dias, tomava sol, conversava muito comigo de manhã e muito com o Manuel Caetano à tarde e lia muito. Né? Eu, inclusive, tinha acabado de fazer o meu mestrado e estava meio preguiçoso para leitura, e aí comecei a acompanhar ele nas leituras dos livros. Chegava o livro para ele, eu comprava o livro, ele começava a ler, eu começava a ler junto, e aí iam batendo papo sobre o livro, vários livros nós tivemos a oportunidade de ler muito. Ele comeu o livro aqui com farinha. E uma coisa que eu notei é que quando rolava as entrevistas, eu fui aí entrevistar, a gente chegou a tomar um vinho juntos, né, Rochinha, na noite anterior. Vocês meio que faziam uma conversa inicial para entender o que é, sem pautar o jornalista, e depois conversavam com o presidente para ele poder se preparar. Quer dizer, você ia muito cedo encontrar o Lula, né? Que hora você chegava na cela? Normalmente 8h30, 8h40 eu já estava lá, que era a custódia abria 8h30. Então, 8h30, 8h40 eu já estava lá entrando. E agora, em relação às visitas do presidente, isso é um ponto que eu sempre, quando falo desse período, eu faço questão de realçar. Nós acabamos, além do que fazíamos, né, de visitar o presidente Lula, nós também cuidávamos das visitas e depois, quando foram liberadas as entrevistas, das pessoas que vinham entrevistar o presidente. Fazíamos uma prévia na noite anterior, falando como eram as coisas na Polícia Federal, onde ia ser a entrevista, como é que ia ser a questão da segurança, que hora que o pessoal tinha que estar lá para entrar e dar início à entrevista, e também adiantando muito sobre as posições, né, do presidente. E em relação a essa questão das visitas, eu sempre disse ao presidente Lula o seguinte: você tem que introduzir no teu discurso, a partir de agora, quando fala de regulação da mídia, tá, esse item, que é o seguinte: o presidente Lula, a Rede Globo especialmente, decretou o esquecimento. Né? A partir da decisão do Fux, que proibiu o presidente de dar entrevistas, de falar definitivamente, se decretou o esquecimento. Então, o que aconteceu foi que as maiores lideranças da social-democracia europeia, e americanos como Noam Chomsky, vieram a Curitiba, e latino-americanos, né, ex-presidentes de repúblicas aqui do continente, vieram visitar o presidente Lula, e você não via sair um único registro na grande mídia, especialmente na Globo. O Noam Chomsky vinha visitar um preso no Brasil num gesto de que ele considerava aquilo uma prisão política, isso não sair no Jornal Nacional, certo? O que é isso aí? Isso é a regulação da mídia, né, de mão trocada. Né? É uma regulação de mídia de mão trocada. Então, há uma regulação da mídia que não é pública, que é privada, que atende interesses
políticos, né? Enfim, e o nosso papel aqui, então, era conversar com essas pessoas para fazer a preparação. E nós, a pedido do presidente, ele sempre fazia questão que nós estivéssemos juntos com ele quando ele recebia essas visitas. Então, nós tivemos a oportunidade de acompanhar o papo dele com todos os que vieram visitá-lo em Curitiba. Bem, Drida Lourenço, tem alguma pergunta? Eu vi que tem vários superchats, tem aqui até gente falando, perguntando sobre o teu pai. Eu pus na tela aqui, mas passou. E tem a Lê da Terezinha, para a TV que mais amas, continuamos fortes na luta, Lula 2022. Eu queria perguntar, nestes 580 dias, assim, todos os dias lá, conversar com esse presidente, quais foram os momentos mais difíceis e se você imaginava que iam ser tantos dias assim, 580, né? E como que você vê hoje... hoje a gente teve, inclusive, mais uma vitória, podemos dizer assim, né? Que foi esse recuo do Ministério Público encerrando o caso do triplex do Guarujá, mas a gente vê hoje o ex-presidente na liderança das pesquisas, sendo ovacionado na Europa, então essas duas perguntas. Antes de responder essa pergunta, tem aqui achei o comentário da Célia Mura. Rochinho, seu pai é o senhor Expedito, escultor do Partidão? Se for, fomos companheiros de luta política, o meu esposo é o João Mura, do Departamento de Física da UEM. Perfeito, é o Expedito mesmo. Expedito Rocha, quem quiser dar uma bugada, só ela com Expedito com S Rocha. Ele, além de militante, dirigente do partido, morreu militando no partido em 2010. Ele era um artista plástico virtuoso fantástico, né? Então, quem entrar lá no Google e der um Expedito Rocha vai ver lá, tem as obras dele. Mas agora estamos finalizando a biografia dele. Quem está escrevendo é o Benedito Pires, jornalista, que está morando em Brasília, deve terminar no próximo ano, e nós vamos lançar. Então, Murá é o próprio Expedito, andou muito por Maringá, na clandestinidade e também na legalidade depois, dando assistência. Refazendo laços. Fórum 11h30, refazendo laços. Mas vamos lá, a pergunta da Adri. Aliás, quando o presidente Lula veio preso para Curitiba, eu reencontrei, eu tive assim, a alegria imensa de reencontrar uma pessoa que eu tinha conhecido militando no partido. Eu era estudante, ele já era dirigente importante, que foi o Frei Chico, que vinha a Curitiba dar assistência. Ele era dirigente nacional, vinha dar assistência aqui no Paraná para o PCB local. E aí, quando o Lula foi preso, o Frei Chico volta para Curitiba, eu reencontro o Frei Chico, assim, que eu considero uma figura extremamente carinhosa, meu amigo, e depois disso a gente se encontra, eu vou a São Paulo, procuro ele, vamos almoçar, bater papo. Isso foi uma das coisas boas, né, dessa tragédia que cercou o Lula. Em relação aos momentos difíceis, eu diria que os momentos mais difíceis foram os óbitos, né, do neto e do irmão, aquele período em que houve uma sinalização de que ele seria transferido para São Paulo, e o Dória deu uma entrevista dizendo que ele iria para Tremembé. Aquilo foi um período muito tenso, muito difícil, né? E depois ele ter que transferir a candidatura de presidente para o Haddad. Aquilo realmente, ele queria ser candidato a presidente e levou a candidatura até onde deu, e depois teve que transferir a candidatura para o Haddad, e realmente foram, assim, que eu me lembro, momentos de tristeza, né? O momento da liminar do desembargador de Porto Alegre, que mandou soltá-lo, não foi tão tenso, porque ele levou aquilo na brincadeira. Quando nós entramos, eu, Vadir Damuso, o Manuel Caetano, entramos na cela dele às 9h, ele ficou meio assustado, porque ele achou que nós tínhamos ido comunicar ele a morte do Vavá. O Vavá estava muito mal, havia essa expectativa. Ele ficou olhando assim na hora que nós entramos na cela, e aí o Vadir falou: presidente, viemos libertá-lo. Aí ele olhou para o Vadir e falou assim: ô Vadir, como é que é essa história? Não, tem uma liminar, o senhor está solto. Mas é liminar do juiz do plantão, né? Aí ele falou assim: quanto tempo eu vou ficar lá fora, Vadir? Porque o outro juiz vai voltar e vai me prender de novo. Ele falou assim: bom, então tudo bem, eu vou sair, se der para sair, vou lá tomar um vinho na casa do doutor Rocha, e amanhã eu volto para cá. Levou na brincadeira o tempo todo. Enquanto aquela tensão, o pessoal ia e vinha,
e decisão em Porto Alegre, e o Moro ligando, impedindo, o Dallagnol, os delegados impedindo o cumprimento do mandado de soltura, ele se divertindo, né? Está de braço cruzado, só olhando aquela correria. Se eu sair, eu vou ali tomar um vinho na casa do Dr. Rocha e depois eu volto amanhã cedo. E falar em vinho, tem uma passagem do livro que o Fernando Moraes diz que um padre entrou com uma cachaçinha, né, dentro da batina e entregou para o Lula. E aí ele pegou a cachaça e chamou Chastalo, né? E teria entregado a cachaça para o Chastalo e falado: olha, ganhei isso aqui, eu quero que você guarde para mim até o dia que eu for sair, que eu quero tomar lá na vigília. Mas eu não vou tomar agora aqui para não ter problemas, porque ele estava com medo que fizessem com ele o que fizeram com o Sérgio Cabral no Rio de Janeiro. Né? Assim, tinha tido esse episódio com o Sérgio Cabral, ele estava muito... E também em Brasília, né? Aquele ex-senador lá, que é de Brasília, também foi constatado que ele tinha alguns privilégios, teve problema. Então, o presidente sempre cuidou disso, né? Tem no livro aí também uma história... Luiz Estevão, né? Isso. Tem aí também uma história que a Adriana, minha esposa, um dia comprou um queijo e um pão. Num lugar aqui em Curitiba, que é um pão e muito especial, uma comida muito saborosa, e vem junto uma faca, de serra para cortar o pão e o queijo. E aí, era para mim ter levado aquilo pela manhã, e eu esqueci. E foi o dia que o Damus veio. Aí eu saí, fui almoçar com o Damus, e falei: Damus, eu esqueci de entregar o pão e o queijo lá para o presidente que a Adriana mandou, então você pode fazer o favor de levar para mim? Aí o Damus levou. Aí quando ele chega lá na custódia, uma faca desse tamanho aqui, os caras, pô, você quer... Aí o presidente depois, a faca não entrou, né? Mas aí depois o presidente falou: vou devolver esse queijo, porque o Sérgio Cabral se danou lá por causa de um queijo. E devolveu, e o pessoal deu de presente para o pessoal lá na vigília, e a vigília, o pessoal da vigília fez lá uma queijada, lá, um queijo com cachaça doado pelo presidente. Muito bem. Estamos chegando ao final aqui, Rochinha. Não sei se você tem alguma outra coisa que você poderia contar aqui para a gente, um destaque especial teu. Eu diria o seguinte: primeiro dia que eu entrei para visitar o presidente, eu fiquei a manhã toda com ele. Na hora de ir embora, eu levantei mal, assim, né? Saí da cadeira mal, falei: eu vou embora para casa e ele vai ficar aqui. E saí assim, meio derrubado, sabe? Aí, na hora que eu já estava fora, no corredor, ele: Doutor Rocha, volta aqui. Aí eu voltei. E ele tem o hábito de bater no peito da gente. Ele chega de frente e bate no peito. Ele bateu no meu peito assim e falou assim: olha, levanta a cabeça. Fique tranquilo que isso aqui vai passar. Não tem a menor chance deles ganharem essa batalha. Nós vamos superar. Não se preocupe. Pode levantar a cabeça que essa nós não vamos perder. E foi isso o tempo todo, né? Ele, o tempo inteiro, desse jeito. Um belo dia chega lá uma comissão de deputados, estava a Jandira Fegali, a Benedita, e aí eram assim, uma meia dúzia, 6, 7 deputados, entraram todos de cabeça baixa. Ele levantou da cadeira: puta que pariu! Eu agora vou ter que servir de psicólogo para vocês? Eu que estou aqui preso? Levanta a cabeça, gente! Vamos. Então é o seguinte: ele fazia questão de levantar o ânimo de todo mundo que visitava ele. Era exatamente o contrário. A pessoa ia lá e ele saía de lá com a energia, né, de que a luta ia persistir e ia superar. E esses dias atrás, eu acho que 4 ou 5 de novembro, foi o dia que ele saiu, eu até me lembrei, há 2 anos atrás, o presidente Lula estava preso aqui em Curitiba. E hoje ele é líder nas pesquisas, com uma possibilidade razoável de ganhar a eleição no primeiro turno e de voltar a ser presidente. Você veja como a realidade vem atropelando, né? As pessoas diziam, quando ele saiu, ele ficou inelegível. Aí o Supremo vai e torna ele elegível, e aí ele pula de 7%, 6% para 40% nas pesquisas, rapidamente. E aí eu acho que, mas está muito longe da eleição. Eu falei, mas 2 anos passa rápido. Aí passa mais um ano, mas está muito longe da eleição. Nós já estamos a menos de um ano da eleição e o presidente está aí, o Bolsonaro continua com os 28%, 27% dele, não cai nunca, e o presidente Lula está com 40%.
né? E as pessoas dizendo, está muito longe da eleição. Está muito longe, mas já está muito perto, né? A eleição já vai acontecer aí. Está na nossa... assim, eu acho que essa rapidez como as coisas estão acontecendo, né? E como a sociedade está reagindo a tudo isso, né? Realmente é um ponto para você dar uma parada, respirar e tentar entender o que está acontecendo. Não dá para você ir na mesma velocidade, porque senão você não consegue compreender. E ele faz isso, sabe? Eu acho que ele é aquele cara que, de vez em quando, sai do quadradinho, senta e fica olhando para dentro do quadradinho para ver se ele compreende o quadradinho onde ele está. Ele faz isso muito bem. E, por isso, é que ele consegue antever as coisas como ele conseguiu, né, até agora. Muito bem. Rovai, tem a Tereza Domingos dizendo: é sempre emocionante ouvir esses relatos de vocês. Que bom que o presidente Lula pôde contar com a amizade, carinho, respeito e empatia de vocês, exatamente como o Dr. Rocha, né? Ele não te chamava de Rochinha, era o Dr. Rocha. Muito bom. A verdade sempre aparece, diz a Leda Terezinha Reineck, né? Lula 2022. E tem aqui também um superchat da Biase Arquitetura, que sempre nos manda aqui um agrado. Muito obrigado, Biase Arquitetura. Era isso, Rochinha. Muito obrigado. Quero ir agora a Curitiba uma hora dessa para poder tomar um vinho com você tranquilamente, né? Eu vou junto, hein? Vou lá. Ouvir histórias, comer esse queijo da Adriana, né? Também a sua companheira. Minha Charada Adri aqui. Comer esse queijo aí, então, comer esse pão, fazer o... Rochinha, muito obrigado, meu irmão. Rochinha. Tudo de bom, felicidades.